Tema de hoje: alguém me feriu. Essa é já a sexta mensagem, eu acho. Certo? Já não sei mais. Sexta mensagem da nossa série sobre o Salmo 23, que continua domingo que vem. Tá? Inclusive, hoje eu pretendo dar cenas dos próximos capítulos. Né? Você gosta de novela? Então, aliás, domingo que vem é o último capítulo da novela. Você não vai perder, não é verdade? Então, tema de hoje: alguém me feriu. Mais um estudo sobre o Salmo 23. E eu convido você a prestar atenção na leitura do Salmo agora, na nova tradução, na linguagem de hoje. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Nós já estudamos aqui alguns temas como a cura para a ansiedade, viva uma vida com tranquilidade, o Deus que renova as minhas forças, e o que fazer quando estou indeciso, e continuando no domingo passado, atravessando o vale da sombra da morte. Tema de hoje: alguém me feriu. O que eu devo fazer? Ao longo da vida da gente, todos nós passamos por dores, sofrimentos. Alguns são causados por acidentes, por doenças. Mas cá entre nós, as piores dores da vida são aquelas que são causadas por pessoas. Relacionamento com pessoas pode ser uma bênção na vida da gente e trazer muita alegria. Mas também relacionamento pode ser os causadores dos maiores estresses que a gente passa, dos maiores problemas que a gente vem enfrentar. O fato é que pessoas nos ferem. Algumas, até por maldade mesmo, intencionalmente. Parêntese, tem bicho ruim no mundo sim, verdade. Outras, ferem acidentalmente, sem querer, até sem saber. A pessoa machucou você. Mas o pior disso tudo ainda não é a ferida que as pessoas se fazem. O que eu quero lhe alertar hoje é que o pior disso tudo é como nós reagimos às feridas que os outros nos fazem. Porque aí a coisa pode ficar mais feia ainda e pior. Nós podemos, com a nossa atitude, transformar essa experiência ruim, amarga, essa ferida, essa dor, em um grande aprendizado. Ou podemos transformá-la no início da Terceira Guerra Mundial. É assim. Então eu queria começar aqui hoje com você, dando algumas dicas do que não fazer quando alguém nos fere. Então, algumas coisas para você não fazer. A primeira delas, você não deve adiar a situação, fugindo, ignorando. Tem muita gente que inventa o seu próprio remédio para a dor, né? Você tem seu próprio método, prefere aquele sofrer em silêncio, morde os lábios assim, não fala. A pessoa está mal pra caramba, tudo bem? Tudo bem, mas não fala. Tem gente que fala o seguinte: não, o tempo cura tudo, deixa passar. Mas, queridos, às vezes, em algumas situações, e eu acho que essa é uma delas, passar o tempo só pode piorar a situação.
Tem um texto da Bíblia que eu acho que dá para a gente examinar um pouquinho essa ideia. Está no Salmo 39, versículo 2 e 3. Enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia, o quê? Aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Isso aqui é negativo, tá? Não é meditar na palavra de Deus e o fogo do Espírito Santo. Não, isso aqui é negativo que ele está falando. Fala, enquanto eu fiquei remoendo aquilo dentro de mim, o azedume, a ira, a azia da alma me consumia, aumentava. Queridos, a procrastinação é deixar para lá, empurrar com a barriga, né? Só acentua os problemas. A situação piora, infecciona. Quantos de vocês, aí no final do ano, ou quem sabe agora no início do ano, tiraram férias, esqueceram os problemas, quando voltaram, os problemas estavam lá bonitinho, esperando por você? Olha a minha mãozinha levantada aqui, ó. Voltei das férias nessa semana e meus problemas todos na minha sala me esperando. Inclusive eu olhei assim para ele, nossa, como você cresceu. Pois é. Queridos, quando alguns ferimentos infeccionados, eles não são tratados, aumenta, alastra. Não adianta ficar ignorando, fugindo da situação. É da natureza humana fugir de problema. Não se sinta menos humano, nem covarde, no mau sentido da palavra, o covarde nato, porque a covardia todo mundo tem. De você querer fugir de problema, porque quem é que gosta de enfrentar problema? Fala a verdade. Porque às vezes as pessoas te criticam, né? Você foge dos problemas, mas você queria que eu fosse abraçar os problemas? É verdade. Eu sou uma pessoa, por natureza minha, eu fujo de coisa ruim. Por natureza. Alguém pode me chamar, fica à vontade se você quiser me chamar de covarde, tá? Eu fujo de morte, por exemplo, eu não gosto de morte. Morte para mim é inimigo, a Bíblia fala que morte é inimigo, eu fujo de morte, não gosto. Eu não gosto de olhar defunto no caixão. Verdade, tem gente que fala, que você tem medo que vem te puxar de noite. Não, não é, que eu acho horrível aquela. Eu acho horrível. Nunca falei isso em público, mas se tem uma coisa que eu não quero que eu seja colocado num caixão e todo mundo ficar lá olhando. Eu não quero. Quero que todo mundo tenha uma visão enquanto está vivo. Porque eu acho horrível. Isso. Então eu fujo mesmo. Tem gente que fala, você foge dos problemas. Eu não conheço ninguém que fala assim, problema, quanto tempo, que saudade de você, amiga. Para. Quero longe de mim. É da natureza humana isso. Pode notar que, por regra, prédio público, a porta se abre para fora. Pode notar, prédio público, né? Tem um monte de gente, a porta se abre para fora. Por quê? Quando as pessoas entram em pânico, sai correndo. É normal isso. A gente tem um pânico, o que a gente quer? Quer correr, quer fugir. Tem um salmo de Davi que ele fala, quem me dera que Deus me desse asas e eu voaria. Como, né? É isso, tem hora que a gente quer fugir da situação. A gente faz tudo para ficar longe de dor, de sofrimento. Aí vem as nossas fugas, né? Aí cada um tem a sua. Cinema, TV, alcoolismo, droga, divórcio, balada. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Cada um tem sua fuga. O problema é que essas coisas não eliminam os problemas, elas continuam a existir. E um detalhe, você não resolve o problema, ele vai crescendo, engordando, né? Ficando forte, vistoso, né? Então, quando você volta para a realidade, entenda a minha expressão, quando o efeito da droga acaba, nada se resolveu, nada mudou. Então, não adianta. Lembra da pergunta? Lembra do que eu estou falando? O que não devemos fazer quando alguém nos fere. Já vimos que não devemos adiar ignorando e fugindo, e não devemos também se isolar. Camuflar a situação, ou se camuflar. Algumas pessoas, elas tentam camuflar a dor, por exemplo, o materialismo. Então, está passando um mau problema, compra uma coisa, se aperta, vai lá, compra um carro novo, se rodeia com coisas,
sai para fazer compra, pode até te distrair alguma coisa. O que isso vai fazer? Duas, vai emagrecer o seu bolso e engordar o problema, só isso, porque não foi resolvido. Bem nenhum nesse mundo alivia a nossa dor, então não adianta. Há um salmo, o de número 39, o versículo 2 e 3 que nós vimos, eu sublinhei aqui, aquele texto que nós vimos, eu sublinhei um detalhe do salmo interessante, olha, enquanto me calei, minha angústia aumentou. É assim, encobrir uma mágoa só serve para intensificar, só serve para piorar a situação. Eu acho que o início da superação da dor é você conseguir compartilhar. Enquanto você ficar cobertando a dor, você não vai conseguir ter melhora. Então, algumas pessoas, por exemplo, guardam mágoas de anos na sua vida. Então, o melhor lugar para a gente compartilhar nossas mágoas é num ambiente aconchegante, ao redor de uma mesa, onde nós temos amigos de verdade e que andam na verdade e estão abertos para nos ouvir. Não é ignorando, não é fugindo, não é encobrindo que a gente alcança a cura, não. Terceira coisa, terceiro conselho que não devemos fazer, não devemos adiar, não devemos nos isolar e também não devemos ficar se ressentindo. Não adianta você ficar se ressentindo ou ficar amargurado. Ressentimento é uma coisa inútil, porque é o que a gente sente quando está ofendido, tá? A gente sente isso. Sente ira, amargura, você fica meio cínico, não é? A gente se fecha, e até com sentimentos de autopiedade, mas tem um grave problema aí. Esse grave problema eu vou te mostrar num texto pequeno, curto, retirado do livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 18, versículo 4, diz assim: ah, você que se dilacera de ira. Ficar ressentido, irado por dentro, amargurado, é como se você se dilacerasse, ficasse se cortando com um estilete. Acredite, o ressentimento é mais prejudicial do que a ofensa que te ofendeu. O ressentimento é pior do que a dor causada pela ferida que aconteceu em você. Estou falando assim, mesmo que você tenha passado por situações traumáticas, um abuso sexual, uma rejeição, tenha sido traído, quando você fica se ressentindo, relembrando, revivendo aquilo, causa danos ainda maiores do que aquele dano do choque inicial. Isso é amargura. Amargura é veneno que acaba com a gente. É algo que nos corrói interiormente, a gente está se cortando com aquela ira. O ressentimento, o que ele faz? Ele perpetua a nossa mágoa. A mágoa aconteceu ali, mas a gente está relembrando, perpetuando, revendo. Toda vez que você relembra a ofensa, o sofrimento se prolonga. O ressentimento, ele faz com que o seu passado controle o seu presente. O ressentimento, olha isso que terrível, dá oportunidade para que as pessoas que nos machucaram no passado continuem nos machucando até hoje. Terrível isso. Nós nos ressentimos porque nós achamos que quando a gente está fazendo isso, nós estamos revidando a ofensa. A pessoa nos ofendeu e eu fico lá, medalha, né? Com bronca da pessoa. Não vai resolver nada. O ressentimento prejudica a nós e não é nem vingança, porque a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo. O ressentimento, ele mantém a nossa mente ocupada com a ofensa, enquanto a outra pessoa está lá curtindo a vida. Aí dói mais ainda. Ressentimento é uma atitude autodestrutiva, é uma atitude ineficaz e ela tem que ser abandonada. Alguém me feriu. É o tema de hoje. O que então eu devo fazer? Para entender isso, eu quero dar uma olhada no nosso querido e bom amado Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Vamos falar juntos, queridos? Vamos falar juntos? Vamos ler o texto. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Esse texto está na nova versão internacional. No Salmo 23, agora o cenário muda. Lembram-se do Salmo? Muito bem, o cenário muda. Muda do campo para um jantar. Davi usa a imagem de um banquete. E é dessa imagem de um banquete que nós vamos tirar 3 aqui. São 3 ilustrações que nós vamos pegar dessa imagem, nas quais nós vamos tirar 3 lições para nós aqui hoje. Então, usando as figuras desse salmo, Deus diz que você vai sair do vale da sombra da morte e vai direto para uma mesa do banquete. Esse aqui é o gostoso. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você baseada nesse texto. Desde agora eu quero lhe dizer uma coisa. Está escrito no texto: Deus vai te honrar. Gostei do amém. Tinha uns irmãos que eu conheci muitos anos atrás, é um parêntese, de um outro grupo cristão, e eles acreditavam que quando falavam amém, eles estavam assim, não só confirmando, que a palavra diz, assim seja, tal. Para eles, naquele momento do amém, era o momento em que eles engoliam a palavra. Então, o que tinha de amém nessa reunião deles era um negócio, qualquer coisa, amém, 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 amém. Mas era interessante o entendimento deles. Eu absorvi isso, que se cumpra isso na minha vida. Então, eu vou te dar a segunda chance. Deus vai te honrar. Que bom que você disse amém, porque agora eu começo a trazer o mais difícil. Primeiro passo: não tente se vingar. E ninguém disse amém. Porque o que a gente quer fazer, a gente quer torcer o pescoço do cara, só isso que a gente quer fazer. Não é verdade? Alguém te feriu, te machucou, zombou com você, alguém que você ama pegou, falou mal de você, o que você quer fazer com a pessoa? Fazer aquilo que vovó fazia com galinha no passado, né? Não é? Quem sabe o método africano? Chegaram lá na África, pelo menos estava lá hospedado lá na África, entre eles, falaram: Anés, hoje é seu dia de fazer o almoço, tome, deram uma galinha assim, olhando ainda para mim, ela estava olhando para mim, gente. E os caras com uma faca assim na mão, ó, eu falei, eu estou em jejum. Aí vem um menininho de 5 aninhos ou 6 aninhos de idade, tio, deixa eu, pegou assim. Sabe quando tudo fica anuviado assim do lado? Que coisa. A gente não tem vontade de fazer assim de vez em quando? Tem, gente, não mente. Igreja é lugar para gente ruim, tá bom? Eu sou gente ruim, você também, tá bom? Deus perdoa o nosso pecado, mas a gente não deixa de ser humano. Você nunca teve vontade de fazer isso com alguém? Pegar, igual assim, aquele toquezinho no pescoço? Dá. Mas Deus olha para a gente e fala, não. Sabe criança fazendo coisa errada? Vai enfiar o dedo no bolo antes do parabéns, e o adulto chega assim e fala, É exatamente isso que acontece com a gente. Não tente se vingar. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Querido, não tente se vingar, não busque revanche, não busque retaliação com quem te ofendeu. Agora entra a fé. Confie que é Deus quem vai fazer o acerto de contas. Davi afirma que Deus é que prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. As ovelhinhas, ovelhinha é um bichinho tão lindinho, né? Fede pra caramba, mas é bonitinho. Elas têm vários inimigos naturais. Lobo, cobra, carrapato, até mosca é terrível para a ovelha. Ela não consegue se defender nem de mosca. As ovelhas, elas são animais tão indefesos
Porque elas não têm dente afiado para morder. Elas não têm aquelas patas pesadonas que pudesse usar. Ovelha não dá coice. Ovelha não dá para sair correndo para fugir. Literalmente são animais indefesos. E o único modo delas estarem seguras é se tem alguém para protegê-las. O trabalho de um bom pastor é providenciar pastagem e afugentar os animais inimigos. Ele vai lá, reconhece o território, expulsa qualquer fonte de perigo, aí ele traz aquelas ovelhinhas para um lugar seguro, um lugar onde o rebanho pode ficar. O Salmo está mostrando que Deus faz assim conosco. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu cuido, eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar fazerem mal. Eu vou proteger você. Mas aí, entenda, Deus vai fazer isso da maneira dele, não da nossa. Quando a gente pensa em vingança, a gente pensa no torcer o pescoço. Deus fala de vingança também, mas a maneira dele trabalhar é diferente da nossa. Há um texto bíblico em que eu preciso ler esse texto para todos vocês, meus queridos irmãos, que porventura passa por algum momento de amargura, de angústia, que quer torcer o pescoço de alguém. Paulo, apóstolo, dá uma recomendação para a igreja e essa palavra é direta aqui para nós. Acompanhe o texto longo comigo nas escrituras das nossas telas. Em Romanos 12, do versículo 17 ao 19, o texto diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, ou mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Pausa aqui nesse texto, porque esse texto de cara vai contra talvez uns 70%, 80% desses posts de desabafo que acontecem nas nossas redes sociais hoje em dia. Porque hoje em dia o negócio está assim, ó. Não, fala mesmo, é isso aí. Vai lá, se defenda, fala mesmo, fala um monte, manda para aquele lugar. E todo mundo curtiu. Ou você é crente ou você não é? Como é que é isso? Cristão é assim, tem que agir de maneira que receba aprovação dos outros. Importa sim o que os outros pensam de mim. Porque hoje em dia está aquele negócio, não importa o que pensam de mim. O que importa é o que eu acho. Você é seu salvador agora, você sabe tudo. Importa sim o que as pessoas pensam da gente. Importa. Então, a Bíblia tem um conceito diferente da maneira como um cristão deve viver do que muita coisa que a gente tem visto nesse tempo em redes sociais. Continuando o texto aqui, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz, com quê? Com todas as pessoas. Note, é interessante, o texto é realista. Às vezes não dá, a outra pessoa não quer, mas no que depender de você, está tudo ok. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem o faça. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará a consciência dele se incomodar. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém. Que texto pesado, duro, direto. Palavra de um pai para os seus filhos. Essa é uma palavra de Deus aqui para nós. O ideal é, do que depender de nós, não ter inimigo. Mas e se eu tenho um inimigo? Ora, o que a Bíblia diz para você fazer com o inimigo? Amar.
Amar. Eu conheço a história de um homem, eu gostei demais dele, Juan Carlos Ortiz, um pastor na Argentina, uma vez conta de que ele pegou e ficou sabendo que tinha um outro pastor na cidade que não gostava dele, detestava ele, simplesmente detestava. Aí um dia ele foi na casa do cara, apertou a campainha, olá, tudo bem? E aquele outro, aquela surpresa, né? Olá, tudo, como vai você, tudo bem? Então, eu vim aqui porque eu estava querendo orar com você. E o pastor meio incomodado, tudo mais, né? Assim, daqui a pouco ele falou com ele, falou, escuta, mas você não sabe que eu sou assim, seu inimigo? E ele falou, olha, eu não sabia disso claramente, mas agora que você me falou, você está me sendo uma bênção na minha vida. Como assim uma bênção? É porque Jesus me mandou amar os inimigos, eu não conhecia nenhum deles, agora eu conheço um. Eu vou te amar, agora eu te amo mais ainda. Gente, é o que Jesus ensina. Esse é o caminho do cristão. Não se deixa vencer o mal, vença o mal com o bem. Queridos, Deus conhece as pessoas que ofenderam você, Ele sabe o que aconteceu, Ele se importa com a sua vida, Ele vai fazer o acerto de contas, mas vai fazer do jeito dele, não é do nosso. Precisamos decidir se queremos revanche ou se queremos ficar livres da nossa mágoa. Um elimina o outro. Buscar revanche não funciona. O tiro sempre sai pela culatra. Mantenha a nossa ferida aberta. Quando a gente busca retaliação, o sofrimento se prolonga mais ainda. O único modo de se obter alívio é o que a Bíblia ensina, é o caminho do perdão. Perdoar significa eu entregar a minha dor a Deus e deixar que Deus faça o acerto de contas. Coloca a situação nas mãos de Deus e não busque resolver a coisa com suas próprias mãos, não busque o revide. Deixe Deus preparar um banquete na vista dos inimigos, como diz o texto. Não busque vingança. Um irmão, Newton Soares, me mandou uma frase essa semana pelo Twitter, ele disse assim, perdão não significa esquecer tudo. Perdão é cura, é lembrar sem sofrer. Perdão não é amnésia. Embora eu goste de amnésia, não sei porquê. Perdão não é amnésia. Perdão não é aquele negócio, não, como é que você quer que eu esqueça? Eu não estou pedindo para você esquecer, é verdade. Mas o perdão é cura, é lembrar sem sofrer. E a minha pergunta é, você ainda sofre quando você lembra? Claro! Então você não perdoa. É claro isso. Você não perdoou. Por que nós devemos perdoar? Primeiro porque nós já fomos perdoados por Deus de coisa muito pior. Ele nos perdoou também para que a gente perdoe outras pessoas. Eu preciso perdoar também porque se eu não perdoar, quem vai sofrer mais sou eu e não é a pessoa. Quem não perdoa e fica com vingança no coração é como uma pessoa que toma veneno esperando que o outro morra. E tem mais, por que eu preciso perdoar? Porque eu também vou precisar de perdão no futuro. Você vai errar. Você vai errar com Deus, você vai errar com pessoas também. E a medida que você fez, é a medida que você vai ser julgado. Acho que todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso, né? Todo mundo sabe de qual é a oração do Pai Nosso? Todo mundo sabe? Tem uma frase na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,12, quando Jesus ensinou essa oração, que diz assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Note a expressão, assim como. Deus, me perdoe na mesma medida que eu também perdoo. Você orou a vida inteira isso e não sabia o que você estava falando. Mas eu vou continuar. Nesse mesmo texto, olha, Mateus 6,12, versículos depois que Jesus termina essa oração, dentro do mesmo contexto, já no versículo 14, estamos no 12, no 14 e 15, olha que ele diz assim, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu não tenho como amaciar isso para você, meu irmão. Eu sou pastor. Eu ensino o que a Bíblia está dizendo. E essa é uma palavra de Deus para nós. Repetida, inclusive, em todos os outros evangelhos. Não é uma coisa só do Mateus ali, que colocou força no texto, não. Todos os evangelhos dizem isso. À medida em que perdoamos, somos perdoados por Deus. O que você dá, você recebe.
então é melhor perdoar. Quanto mais você procura revanche, mais ainda a sua dor vai se prolongar. Bom, alguém me feriu, estou amargurado, o que eu devo fazer? Primeira coisa que nós dissemos, não tente se vingar. Segunda coisa importante você saber é o seguinte: Deus vai te curar do jeito dele. Do jeito dele. O texto bíblico de Salmo 23, no versículo 5, diz assim: Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Os pastores, eles costumavam derramar óleo sobre a cabeça das ovelhas por duas razões: para aliviar e para curar. As ovelhinhas, para vocês terem uma ideia, a questão, quando eu estava falando ali de inimigos, não é? Que elas não sabem se defender. Um dos grandes inimigos também de ovelhinha é mosquito. No verão, o mosquito penetra na narina da ovelhinha e botam ovos ali. Aquelas larvas deixam a ovelhinha doida. Ela não tem como se coçar, ela não tem esse dedinho que você usa bastante quando você para no semáforo, sabe? Aquele lá. Ela não tem isso. Ela não tem. Viu como carro insufilmado é bom? Não é? Te permite você fazer com mais liberdade. E a ovelhinha não tem esse dedinho, então não há nada que ela possa fazer para se livrar. Todo mundo sabe aqui que são as coisas pequenas que trazem irritação na vida. O pastor, então, ele misturava o seguinte: óleo com algo que era parecido com aquilo que nós conhecemos como sulfa, e ungia a cabeça da ovelha, que agia como repelente. Então aliviava. Com essa atitude, o pastor está dizendo assim: eu me importo com você. Eu vou cuidar das coisas pequenas que trazem irritação para você. O óleo também era usado para tratamento de feridas abertas. Além dele formar uma camada protetora sobre o ferimento, ele tinha aquele efeito suavizante. Então, quando Davi afirma, unges a minha cabeça com óleo, ele estava querendo dizer que Deus trazia alívio para as suas tristezas, para as suas dores. É isso que o Senhor quer fazer com as tristezas da sua vida. No Salmo 147, por exemplo, no versículo 3, diz assim: Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus não somente vai fazer o acerto de contas, mas Deus também vai cuidar das suas feridas. Ele cuida tanto das pequenas irritações, quanto das feridas mais profundas. Agora, o que é que Deus usa para cuidar das nossas feridas? Lembre que eu disse, Deus vai te curar, mas do jeito dele. Qual é o remédio de Deus? Qual é o jeito de Deus? Eu preciso falar uma coisa para você. Você vai ter que ser humilde para aceitar o caminho de Deus. Deus vai falar para você: eu quero te curar. Legal, então faz o seguinte, vai e faz isso. Teve um homem que era cego. Jesus passou diante do homem, perguntou se ele, conversou ali com ele e tal, cuspiu no chão, fez uma lama, passou nos olhos do cara, e ainda falou para o cara: vai se lavar lá no tanque. O que esse cara podia fazer? Primeiro, Jesus cuspiu, meu, pô, que nojo, lama, faz favor, pô, sobe de um cara aí, ele não sabia que era Jesus, né? Ele não estava vendo, não sabia quem era, velho. Sobe de um tal de Jesus aí, que ele dava uma palavra, o cara era curado. Agora vem você passar lama aqui em mim? Que curador de segunda categoria é você? Ainda Jesus chega para ele falando: tem mais, você vai se lavar lá. Vou ter que, sou cego. Você quer que eu vou me lavar lá? Eu vou tropeçar no caminho, eu vou precisar de gente. Seja humilde e aceite o caminho de Deus. Não é do teu jeito que Ele vai curar. Ele vai curar do jeito dele. Então, o que é que Deus usa para tratar as nossas feridas? Uma delas que Deus usa a comunhão. Igreja é para isso. Você precisa desenvolver relacionamento com gente que é séria com Deus, para você poder ter para quem abrir o coração em tempo de necessidade. A primeira atitude que você precisa tomar ao ser magoado é encontrar um ombro amigo. Gente que vai te ouvir, gente que não vai alimentar a sua ira e nem vai sair por aí falando para os outros que você se desabafou com ela. Parêntese aqui, querido irmão, amado em Cristo, palavra agora de pastor
com você, tá bom? Direto no assunto. Você ouviu um desabafo de alguém e sai fofocando para outra pessoa. Ou você ouviu um desabafo de alguém, o cara está bravo, falou, eu quero matar, ainda você fala, vai lá, mata mesmo. Não precisa de diabo, você já está fazendo o papel, meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Por isso que eu falo, querido, desenvolva relacionamentos. Desenvolver relacionamento é coisa, às vezes, que leva anos. Desenvolva amizade, comam juntos, conversem, orem juntos. Crie amizades, irmãos, amigos, sérios com Deus, que em tempo de necessidade vão poder te ajudar, e você também ajudá-los em tempo de necessidade. Esses irmãos podem te dar bons conselhos, citando a palavra de Deus, claro. Outra coisa que Deus usa no caminho de Deus para tratar com as nossas feridas é a oração. Quando nós somos magoados, queridos, nós precisamos descarregar a pressão que se forma dentro de nós. E essa pressão não tem ser humano que aguente, não, querido. É para Deus que você tem que lançar. Davi, nos seus salmos, é interessante, ele usava de sinceridade para com Deus, a respeito de tudo que ele sentia. Deus aceita palavra sincera do coração. Aprenda a se desabafar com Deus. Busque a Deus. Fale com Deus. E um detalhe, com Deus não fica com meia palavra, não. Conta tudo. Nesse ponto, aprenda com Davi. Davi tinha bronca mesmo. Davi, quando ele estava com bronca, ele não falava com o soldado dele, porque senão o soldado dele ia lá e fazia o que ele queria mesmo. Quando ele estava com bronca, ele falava com Deus. Deus, eu queria que o senhor arrancasse os olhos dos indivíduos, pegasse a cabeça do indivíduo e esmagasse. Desse jeito, esse é o Davi. Claro que Deus não ia fazer isso. Mas Deus é alguém que pode ouvir um desabafo desse e trazer consolo, conforto e acertar o teu coração. Meu irmão, então, Deus usa a oração também para te curar. Vai orar, meu irmão. Interessante, você se abre com 10 pessoas, posta no Facebook, mas não fala com Deus. Vai falar com Deus, vai orar. Deus usa a adoração. Isso é uma outra coisa que Deus usa. Tem um poder restaurador quando nós adoramos a Deus. Alguma vez você já veio num culto, por exemplo, e às vezes se sentindo fraco, ou deprimido, ou chateado, e às vezes um cântico, gente, um cântico, uma música, uma frase, e aí a lágrima começa a cair. Isso é cura emocional. Esse período de cânticos nosso aqui é muito bom. Eu gosto desse ritual nosso. Tem gente que fala, vocês são tradicionais, primeiro você canta, depois você prega, e daí? E daí? Qual o problema com o ritual? Não tem nenhum problema. O problema é você fazer isso mecanicamente. Faz de coração para você ver. Chega mais cedo na reunião, para de chegar atrasado. Chega mais cedo na reunião, vem cantar junto com os irmãos. Abre teu coração para Deus. Deus usa o louvor, Deus usa a palavra também aqui ensinada, para nos quebrantar, querido. Às vezes, cá entre nós, vamos lá. Você já percebeu algumas vezes quando seu coração está duro? Você já percebeu determinadas vezes que você está assim, você está bicho ruim? Está de coração duro, está trancado, está travado. Às vezes é bom a gente ouvir palavra de Deus, ensino das Escrituras, para que a palavra de Deus vai lá, separa alma e espírito, sabe? Separa as intenções do coração, mexe lá no mais profundo do nosso ser, onde a gente nem imagina que a palavra consegue chegar. E às vezes a palavra ela não é pregada, ela é cantada. É a palavra de Deus que faz isso na vida da gente. Por isso, esse contato com Deus é muito bom. Enfim, Deus também usa a adoração para curar a gente. Outra coisa que Deus usa, olha que interessante, Deus usa o voluntariado. O seu serviço, o seu ministério pessoal. Quando você ajuda outras pessoas que também foram magoadas, você também é ajudado. Interessante isso. Quantas e quantas vezes, qualquer um aqui que fala bastante, que nem eu, que são pastores aqui, sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente prepara um estudo muito bom, mas quando a gente percebe, está falando com a gente.
Muitas vezes eu estou aqui no púlpito e aí sentado, ouvindo a mesma palavra, porque Deus está falando comigo também. Quando a gente ajuda os outros, nós encontramos conforto e cura para nós mesmos. Gente, igreja também é hospital para gente ferida. A gente supre a necessidade uns dos outros. Então a gente se supre na comunhão, na oração, na adoração e no voluntariado, no ministério. Então, seja humilde, meu irmão, e aceita o jeito de Deus de trabalhar. Tem gente que fala, não quero isso não. Eu quero orar aqui agora e Deus tirar tudo de mim. Você quer um banho de arruda, é isso que você quer? É isso que você quer? Não tem isso, querido. O caminho de Deus é esse. Então, a cura na vida da gente, vamos pensar em termos físicos. Quebrou o braço. A cura ela ocorre de duas formas. A primeira, o que faz? Quebrou o braço, o que faz? Faz uma imobilização. É o momento do sossegai, do aquietai-vos. Aliás, tem um texto da Bíblia que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Versão revista anesiada, cala a boca que quem está mandando aqui sou eu. E outro fala, fica quieto que dói mais. Mãe, eu estou com dor de cabeça. Para de gritar, mãe, eu estou com dor de cabeça. Para, vai doer mais. Quietinho, fica quietinho. Não fala nada, não mexe, não, a coisa piora. Essa é a primeira fase. A segunda fase, o que vem? A fase da recuperação. Então, gradativamente, você vai voltar a se locomover. Tem especialistas nessa área, que são os fisioterapeutas, eles vão nos ajudar a restabelecer os movimentos, não é? Então, Deus também age assim com a gente. Depois de um período de quietude, fica quietinho, querido, fica quieto, para um pouco, para. Depois desse período de quietude, de aquietar e de conscientização, Deus começa a fazer você a se movimentar, a se envolver com um ministério, a servir as outras pessoas. Nós nunca vamos ficar totalmente curados, querido, enquanto a gente não começar a ajudar outras pessoas. Deus nos perdoa para perdoar, Deus nos cura para a gente ser instrumento de cura. Deus nos ajuda para a gente ajudar. É dessa forma que nós somos curados, não é? Das nossas mágoas. Aí depois da cura, o que fica? Fica a cicatriz. Quando você tem uma cicatriz, você tem uma escolha para você fazer. Você pode olhar para a cicatriz e relembrar todo o sofrimento de novo e sofrer assistindo de novo aquela novela, ou você pode se relembrar de quem te curou. A escolha é sua. Você pode olhar para a cicatriz e se lembrar da graça de Deus. Ao invés de você se focalizar na dor, você focaliza em quem curou a sua dor. Esse é o caminho de Deus. Terceiro e último. Então, alguém me feriu, estou amargurado, o que eu devo fazer? Então, não tente se vingar. Segunda coisa, aguarda, seja humilde, Deus vai te curar do jeito dele, então aceite esse caminho de Deus. Terceiro que a gente vê nesse texto, eu estou lá no Salmo 23, 5, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Querido, no Salmo 23, o número 5 do Salmo 23, diz assim, tu me honras, fazendo o meu cálice transbordar. Na poesia bíblica, o cálice transbordante é um símbolo assim de satisfação completa, equivale a dizer o seguinte, Deus, é como se Deus dissesse, eu posso te dar mais do que o que você precisa. É isso que é transbordar. Queridos, Deus é o único que tem recurso de sobra para suprir todas as nossas necessidades, inclusive em abundância. Por que é importante a gente reconhecer essa verdade? Tem uma verdade aqui para você aprender. Uma grande razão porque nós ficamos magoados é porque esperamos que pessoas venham a suprir necessidades que somente Deus pode suprir. O caso é que a gente espera demais das pessoas, de coisas que têm que ser resolvidas entre você e Deus.
Irmão, irmã, carente de amor, eu preciso te contar um negócio: ninguém, nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu melhor amigo, tua melhor amiga, ninguém pode oferecer para você todo o amor que você precisa. Só Deus pode. Ninguém pode fazer você completamente feliz. Você pode ser casado com um homem maravilhoso, com uma mulher maravilhosa, mas ele sozinho, ela sozinho, não supre tudo que você precisa de felicidade. Só Deus pode. Se você colocar essa expectativa sobre qualquer ser humano, você vai sobrecarregar aquela pessoa e também vai acabar ficando amargamente desapontado, magoado, porque a pessoa não vai suprir você. Nós temos certas necessidades que somente Deus é quem tem a condição e a habilidade para poder suprir. Quando nós transferimos essa responsabilidade para as pessoas, nós ficamos ressentidos, a pessoa não tem condição de suprir. Mas, queridos, as pessoas não são Deus. Cuidado se você é do tipo de pessoa que cobra demais. Normalmente quem cobra demais não percebe isso, tá? Eu chamo você aí para uma honestidade com você mesmo. Você exige demais. Basta alguém te servir de uma maneira ruim no caixa, por exemplo, que você já quer brigar. Agora, se você estivesse lá no caixa, você ia ficar bravo que alguém brigasse com você. Você exige demais das pessoas. Agora, exige muito e você mesmo não se doa e não serve as pessoas na mesma proporção que você exige das pessoas. É difícil para uma pessoa reconhecer isso. Então, aí é para o teu bem. Seja honesto com você mesmo e veja se esse é o seu caso. Agora, por um outro lado, eu queria te mostrar uma coisa. Deus pode suprir necessidades que você tem. Deus é uma fonte inesgotável. Deus nunca levanta de mau humor. Isso é legal. Deus nunca deixa de cumprir promessa dele. Se você buscar Deus, o texto bíblico diz, o seu cálice vai transbordar. Queridos, eu preciso abrir aqui uma coisa. Eu sou do tempo, me permita esse momento aqui nostálgico, mas eu sou do tempo de vida cristã, em que tudo se resolvia, entenda a minha expressão agora simbólica, de joelho no chão. Estou precisando de alguma coisa, vai orar. Ah, minha namorada me traiu, vai orar. Ai, pastor, estou com umas coisas na minha cabeça, vai orar. Ó, estou com um problemão lá em casa, puxa vida, vai orar. Cara, estou apertado, precisando de dinheiro, vai orar. Era assim, no meu tempo tudo era assim. Mas entenda aqui a minha expressão, eu sei que eu brinquei um pouco, mas a gente aprendia a resolver as coisas buscando a Deus, se derramando diante de Deus em oração. Era isso. Então, meu querido, vai buscar Deus, para de ser melindroso. Vai buscar Deus, vai orar. Eu li uma vez sobre um costume no Oriente Médio, que eu achei interessante. Quando alguém vai visitar você na sua casa, e a pessoa está ficando um pouquinho demais do horário, o que a gente faz para mandar essa pessoa embora? O que você faz? Coloca a vassoura atrás da porta, isso? Não resolve. Mas olha, é interessante. Olha um costume lá no Oriente Médio. A primeira coisa que era oferecido para a visita, era oferecido um copo cheio de água ou vinho. E o próprio anfitrião mantinha o seu copo abastecido, sempre. Enquanto o anfitrião estava com o copo dele abastecido, significava que a sua permanência lá era bem-vinda. Mas no momento em que esse copo do anfitrião começou a esvaziar e ele manda não encher mais, significa que o tempo está acabando e é hora de você ir embora. Interessante esse toque elegante, né? Interessante esse toque elegante.
Por isso, se a gente tem esse costume, algumas pessoas, por exemplo, vão te visitar e você pega o seu copo e bebe igual pinga. Acabou. Né? Verdade? Então, trazendo para o nosso assunto, um copo transbordante era um símbolo de que a visita podia ficar quanto quisesse. Significava que aquela pessoa era especial. Meu irmão, a sua vida importa para Deus. Quando Deus diz que o seu cálice vai transbordar, significa que a sua vida é especial para Ele, que você importa para Ele. Se você está sofrendo por causa do que alguém fez contra você, Deus está convidando você para um banquete, meu irmão. Ele está dizendo: eu vou preparar um banquete à vista dos seus inimigos. Eu ungirei a sua cabeça com óleo. Eu vou fazer o seu cálice transbordar. Essa é a palavra de hoje, de Deus para você. E eu espero que você tenha recebido essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.